Meus amigos, cá estamos nós, e estamos aqui a terminar o passeiozinho de sábado à tarde e quero fazer então, agora já saímos da autoestrada, não é? Os 5 coisas que eu adoro aqui na minha lindíssima KTM 790, ok? Primeiro, e aproveitar que acho que como já está a começar a anoitecer, eu por acaso no túnel não estava-se aqui não. Uma coisa que eu acho incrível, praticamente, as motos não têm, as outras motos não têm, não entendo isso, sinceramente. Lá está, uma GS 1250, a 1300 não sei, ok, não sei, mas chega a 1250, por exemplo, não tem isso, né? Que é botões retroiluminados. Epá, eu quando ando com esta moto à noite, eu vejo exatamente todos os botões que aqui tem, então a ver, olha, até, eu acho que já dá para ver, eu neste momento já consigo perceber aqui a luminosidade, não é? Epá, não é admissível, e não entendo o porquê das outras marcas, epá, não terem isto iluminado, não, tipo, não dá para entender, dá um jeito do que o gajo à noite, está no escuro, numa zona mesmo com pouca iluminação, e o gajo nem sabe bem onde é que está a carregar, como são motas, têm muitos botões, como caraças, não é? Agora, tudo bem, este é o primeiro ponto, pá, excelente, incrível, está, sem dúvidas, a milhas acima da concorrência, meu Deus, que é isto, amigos? GT3 RS, Jesus, isto é o meu carro de sonho, okay? Daqueles que eu sei que nunca na vida vou conseguir atingir, mesmo aqueles sonhos inatingíveis, estão a perceber? Mas pronto, vamos lá. Vou ser ultrapassado por umas peixes cheias, pois já sei que é uma cabelada aqui, Deus me livre. Ora bem, vamos então, segundo ponto, ok? É pá, suspensões, esqueça, não há hipótese. As suspensões da KTM estão milhas acima da concorrência. Esta suspensão não tem qualquer tipo de ajuste, não tem nada. É pá, esqueçam, são incríveis. Eu já dizia isso quando tinha a 890, estas são as mesmas que eu tive no 890, são fenomenais, funcionam tão bem, tão bem, tão bem. O gajo está numa estrada esburacada, filtra bem, está-se a conduzir um bocadinho mais tipo desportivo, funciona bem. É pá, funciona bem de sempre, nem sei bem como eles arranjaram aqui um ponto de equilíbrio, estão a ver? Pá, fenomenal, fenomenal. Portanto, está aí. Terceiro ponto, vai ser o misto, que é a tecnologia geral da moto. A moto tem muita tecnologia, okay? Mas vou juntar a isso ao ecrã, este ecrã. E agora diz assim, mas é o ecrã que é muito nítido e muito fixe, mas não sei o que é. É pá, não. O ecrã, apesar de ser muito nítido e muito fixe, mas não sei o que é, tem toda a informação, tudo, e quando eu digo tudo, é tudo, que eu quero saber, tudo. Então, imaginem, o ecrã da Teneré, pá, tem uma resolução impecável, é lindo ali ao alto e tal, impecável, tem montes de espaço, é pá, um gajo para conseguir ver a informação, eu quero ver alguma, tenho que estar sempre a ciclar ali nos menus, não é nos menus, ok, tenho que rodar aqui o coisa, sempre à procura do que quero ver o consumo médio, onde é que ele está, quero ver os quilómetros percorridos, onde é que está, não é? Quero ver a temperatura do ar, onde é que está, pá, aqui, olhem, vamos tentar olhar para aqui com atenção, olha, ali em cima à esquerda tem as horas, logo a seguir a temperatura do ar, quanto a rotação, tem ali o tanque, ou seja, além de ter o indicador do nível do tanque, tem o range estimado, ou seja, quantos quilómetros ainda se consegue fazer com isto, okay? Tem o modo em que está, tem o controle de tração ligado, tem que o nível de óleo está ok, tem a mudança engatada, tem o modo que está de condução, que neste caso diz ali que é o street, tem, como é óbvio, não é? Quanto a rotações e a velocidade, não é? Que se vai, e em baixo, e ainda por cima, o que está em baixo, tudo aquilo é ajustável, eu posso mudar aquilo que lá está, okay? Tem consumo médio, quilómetros totais da moto, que neste momento tem 4.325, o trip 1 e a nível da bateria. Epá, tem tudo, e está tudo tão bem organizado, tipo, não está tudo atrafulhado, está tudo impecável, espetacular. Isto sim é UX, que é User Experience Design para o utilizador, está perfeito, ponto final. Pronto, eu acho que isto é o que foi o terceiro ponto, já não me lembro quantos disse a luz, que era incrível, luz retroiluminada, tecnologia, se calhar foi o segundo, ok. Deve ter sido, olha, não me lembro bem, não me lembro se disse mais algo, né? Mas tudo bem. Agora, outro, qualidade geral, vamos assumir que este é o terceiro,
a qualidade geral, a qualidade de construção da moto, pá, é tudo bom, é bom, nota-se isso, sente-se isso, estão a perceber? Sente-se, tem muita qualidade geral esta moto, não é tudo pratinho, tudo, pá, é incrível, lá está, tudo, né, conjugado com isto retroiluminado e tal, a qualidade dos plásticos, nota-se que isto é bom material, ok, nota-se, sente-se, pá, brutal, ok, brutal. Agora, o quarto ponto, que é um dos, a meu ver, mais importantes, meus amigos, vou dizer o que é o chassi desta moto, o design, o comportamento, estão a perceber? E tem tudo a ver com o design da moto, com os tanques em baixo. Isto tem um comportamento, não é? Que aniquila mais vezes a concorrência. Mas esqueçam, bem a Teneré, bem a B-Strom, bem a Transalp, bem a tudo, uns mais que outros, ok? Mas, bem a Tuaregs, bem o que quiserem, ok? Mas vocês olham para isto, esqueçam, o não é olhar, é o que se sente, o equilíbrio da moto, parece que a moto não vai cair para o lado, estão a perceber? Isto a moto parece aqueles bonequitos que o gajo pousava e batia, que vinha sempre a direito, não é? Claro que a moto vai cair, não é? Ok, estão a perceber? Mas o equilíbrio da moto é tão fácil, parece que a moto está sempre equilibrada, estão a perceber? É brutal. Brutal mesmo, meus amigos, brutal. E o último, que eu gostava de parar a moto para vos poder dizer, só que está aqui uma confusão, Jesus. Olha, está aqui vermelho. Esqueçam, não é de tarde nem é cedo. Olhem aqui. O que é que eu vos quero mostrar? Esta parte aqui, ok? A moto está muito gira. Eles conseguiram complementar, ok, a frente desta moto, que a antiga ficava esquisita, parecia a cabeça do louva-a-Deus ali, ok? Eu brincava com a situação mais que uma vez, ok? Sempre disse isso, não é aqui nada de... nunca escondi nada. Ok, assim, eu acho que já disse todas. O disparo do motor. Esqueçam, vocês, eu sei que isto não levantou, mas a roda da frente saiu do chão. Agora lembrem-se que isto tem anti-wheelies, ok, ligados. Meus amigos, esta moto manda-me um disparo, portanto, isto é o sexto ponto. Portanto, vamos terminar o vídeo, porque isto tem muitos mais pontos positivos que negativos, ok? Digam aí o que é que vocês acharam, digam aí o que é que vocês consideram como positivo nesta moto, algo que eu não tenha esquecido, ok? Deixem grande like, façam subscribe, fiquem bem, até à próxima e fui!